Olá, você que é pregador da Palavra de Deus aqui da obra Shalom de Londrina. Nós estamos iniciando o nosso curso EAD de Catecismo da Igreja Católica, né? Então, se você já está aí me acompanhando com o seu catecismo na mão, com o seu caderninho para fazer as suas anotações, seja bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a Nossa Senhora das Graças, que interceda por nós nesse caminho que vamos trilhar. Ela nos conceda a graça de compreendermos melhor a riqueza da Santa Igreja, a riqueza que Deus nos concedeu por meio dos ensinamentos da Santa Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Então vamos começar? Eu vou consultar alguns apontamentos que estão aqui do meu lado, então às vezes os meus olhos vão dar uma corrida para lá, mas é o meu roteiro que eu estou consultando, ok? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura do catecismo, tá? Tem duas cartas de abertura aqui no catecismo, que nós vamos conhecê-las um pouco melhor. Vamos falar um pouquinho sobre um breve histórico do catecismo, a finalidade dele, o conteúdo, a estrutura e uma conclusão final, tá bom? Serão esses 6 pontos que vamos trabalhar nesse primeiro encontro. Então, o Catecismo da Igreja, ele tem aqui dois documentos, né? Uma carta apostólica e uma constituição apostólica. Essa carta apostólica e essa constituição apostólica, elas foram escritas pelo Papa, hoje santo, São João Paulo II, que ele roga por nós, né, nesse tempo. Elas foram escritas por ele. Então está aqui, ó, a carta apostólica Laetmur Magno Per. A minha pronúncia talvez não esteja tão correta, mas você já vai perdoando aí, né? E a Constituição Apostólica Fidei Depositum, né? A Carta Apostólica, ela é uma denominação genérica. Apostólica aqui significa do apóstolo Pedro que fala por seu sucessor, né? Então, é justamente essa sucessão da igreja, né? A carta apostólica Laetmur Magno Peri, que significa grande alegria, ela está aqui, ó, bem no início. E grande alegria é justamente o termo com o qual o Papa inicia, né, a carta. Então é o tema, é o nome da carta, né? Porque ele inicia. Então todas as cartas elas iniciam com o termo que está contido no nome da carta, tá? Ela foi escrita em 15 de agosto de 1997. As cartas apostólicas, simplesmente ditas, elas podem tratar de assuntos ligados ao governo da igreja, nomeação de bispos, cardeais, criação de novas dioceses, canonização de alguns santos, temas doutrinários ou morais, comemoração de alguma data ou evento importante. No presente caso, então, trata da aprovação e promulgação da redação definitiva do catecismo. Então, João Paulo II escreve essa carta em razão, né, da aprovação e promulgação da redação definitiva do catecismo. A carta é um tipo de documento, né, que o Santo Padre escreve. E a Constituição, aqui no nosso caso, né, a Fidei Depositum, que é o segundo documento do Catecismo, foi escrita em 11 de outubro
de 1992. É um documento de grande autoridade que pode ser sobre os mais diversos temas. Pode ser relativo ao governo da igreja, pode versar também sobre a liturgia, sobre estudos e formação doutrinária. Aqui no nosso caso, a gente já sabe, trata, né, do catecismo da igreja. Então, São João Paulo II, na época, nosso Papa, né, ele escreveu esses dois documentos, fazendo aqui a abertura do nosso catecismo, né? Uma carta apostólica, Laetum Magno Peri, em 15 de agosto de 1997, e uma constituição apostólica Fidei Deposito, né? Em 11 de outubro de 1992. São dois tipos de documentos, né, que o Papa emite com funções diferentes. Aqui no nosso caso, os dois documentos foram emitidos em razão do catecismo da igreja, tá? Então, o catecismo começa com esses dois documentos. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no final do nosso catecismo, ele traz um índice de abreviações, né? Abreviaturas. Ai, agora não sei. Falhou aqui, gente. Mas tudo bem. E ele traz também, ó, um índice analítico. Tá vendo? Índice analítico. Tá vendo bem? Então, esse índice analítico, ó, ele está em ordem alfabética, se você for consultar lá no seu catecismo, e você pode procurar aqui qualquer assunto. Por exemplo, você vai tratar na sua pregação sobre adoração, né? Você vem aqui no índice analítico, né? Na letra A, e você vai procurar o termo adoração. Aí o catecismo, o índice analítico, vai remeter você para todo o conteúdo, né, que trata sobre adoração. E aí você vai conseguir fazer a sua consulta com segurança, né, e enriquecer a sua pregação. Depois, tem aqui também, ó, o índice geral, né, o índice geral, mais no final do catecismo, que trata de todo o conteúdo do catecismo de uma forma bem organizada, né? Então, você, por meio do índice analítico e do índice geral, consegue fazer as suas pesquisas, consegue fazer as suas buscas, né? Com bastante segurança e com bastante agilidade, ok? Então, tá. Esse é o ponto 1, que nós falamos, então, sobre a carta apostólica, né? E sobre a Constituição Apostólica de Abertura do Catecismo, e conferimos também o índice do catecismo, né? O índice analítico e o índice geral, que permitem que façamos as nossas consultas, né? Com bastante agilidade e segurança. E eu vou parar de falar, né? Tá bom? É o primeiro. Eu vou melhorando aqui no passar do tempo, ok? Bom, sobre o histórico do catecismo, o próprio João Paulo II faz esse apanhado histórico nesses documentos que ele escreve, né? Então, é importante nós destacarmos aqui 3 momentos. Em 1985, a Assembleia Extraordinária dos Bispos solicitou um catecismo, ou compêndio, né, de toda a doutrina católica acerca da fé e dos costumes. Então, a igreja, ela sentiu essa necessidade, né, de um documento que contesse toda a doutrina da fé e dos costumes, né, um documento mais resumido. E a Assembleia Extraordinária dos Bispos solicitou isso, né? Aí, em 1986, foi elaborado pelo Conselho de Cardeais e Bispos um trabalho de composição do catecismo. Eles começaram o processo de elaboração. Já em 1993, essa edição foi preparada por um conselho instituído e composto de membros de diversos dicastérios, né? Dicastérios é um termo que trata aí da organização da Sé Apostólica, né? E presidido pelo cardeal Joseph Rainer. Bom, o Bento, gente, o Bento XVI, tá?
É importante a gente também verificar aqui, né, nesse histórico do catecismo, o quanto esses homens, eles trabalharam para que nós tivéssemos esse documento em mãos, né? 1985, gente, foi o ano que eu nasci, né? 34 anos atrás. Então, nós não tínhamos tantas facilidades de comunicação, de tecnologia como temos hoje, né? Então, os bispos, eles viajavam. Imagina o trabalho que eles tiveram, né, naquele tempo, nas condições daquele tempo, para construir esse trabalho que nós temos em mãos hoje, né? Olha quanta riqueza, né? Quanta doação, quanta vida que está escondida aqui nesse documento, né? E aí o Bento, o cardeal Joseph, né, na época, 1993, ele presidiu, então, esse conselho, né, que foi instituído com membros aí do mundo inteiro, né, da Sé Apostólica, para trabalhar na constituição do catecismo, né? O Papa conta que eles receberam emendas e manifestações do mundo inteiro, né? Então, assim, o mundo inteiro participou na construção do catecismo, né? E não participou por e-mail, não participou, né, por WhatsApp, participou de uma forma escrita, de uma forma mais, né, mais trabalhosa do que nós temos hoje. Então, dentro aqui desse breve histórico do catecismo, a gente já consegue colher muito esforço, né? Muita luta que foi que estão escondidos aqui, né? Na construção desse documento tão rico que nós temos em mãos. Bom, quanto ao ponto 3, falamos então sobre a finalidade do catecismo. E o próprio João Paulo II, né? Ele diz que o catecismo tem por finalidade fazer uma exposição completa e integral da doutrina católica, de maneira que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa e celebra, vive e reza em seu cotidiano. É um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial. Então veja, fazer uma exposição completa, integral da doutrina católica. Aqui nesse catecismo nós temos em mãos, né, uma exposição completa e integral da doutrina católica. Então, a gente não tem desculpa, né, para cometer erros, enganos, porque o Papa diz, de tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa e celebra. Então, nós temos isso em nossas mãos, né? É um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial. Então, comunhão eclesial, se todos nós, né, o mundo inteiro, segue a doutrina, segue aquilo que a igreja vive e reza em seu cotidiano, com bastante fidelidade, né? Então teremos aí essa comunhão eclesial, falaremos todos a mesma língua, né? E ele diz ainda que é uma norma segura para o ensino da fé. Nós, né, que somos pregadores da palavra de Deus, que estamos iniciando esse trabalho tão rico e maravilhoso, nós precisamos, né, dessa segurança para ensinarmos a fé, né, para levarmos os nossos irmãos com segurança a essa comunhão da igreja. E ele diz ainda que a catequese encontrará nessa exposição genuína, né, e sistemática. Sistemática porque ela está organizada, é um sistema aqui, né, gente? Bem organizado, da fé e da doutrina católica. Um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão com renovado fervor. Olha só! Então, nós teremos, né, graças a Deus, nós temos, e após esses estudos, né, nós teremos ainda mais convicção daquilo que nós anunciamos. Nós teremos essa segurança, né, para apresentar o anúncio cristão com renovado fervor. Isso é maravilhoso, né? Nós temos isso na nossa igreja. Pois bem,
Então, a finalidade do nosso catecismo é isso, né, gente? Falarmos uma única língua, né? Nós temos aí um sistema, um caminho seguro, como o Papa diz, para fazermos o nosso anúncio, sem erros, né? Sem contradição com aquilo que a nossa igreja ensina. Quanto ao ponto 4, falamos então sobre o conteúdo do catecismo. E o próprio João Paulo II, né? Ele já trata sobre isso. E ele diz que o catecismo da Igreja Católica apresenta de forma orgânica, de forma organizada, né, o ensinamento da Sagrada Escritura, o ensinamento da tradição viva na Igreja e o ensinamento do magistério. Esse é o tripé da nossa Igreja, né? Nós trabalhamos com aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, trabalhamos com aquilo que a tradição viva da Igreja nos ensina, né? Aquilo que foi sendo transmitido durante os anos pelos apóstolos, né? A tradição viva da Igreja e o ensinamento do magistério, né? Aquilo que os santos papas, padres, né? Foram vivendo, foram experimentando, foram registrando e nos ensinando. Então, a nossa Igreja, ela está fundamentada, né, nesse tripé, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então, a nossa fundamentação, a nossa base é esse tripé, né? E o catecismo nos apresenta tudo isso de uma forma orgânica, né? De uma forma organizada. E ele traz também a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, né? Tem muita riqueza guardada aqui, tem muita herança, né? Herança espiritual. Eles nos transmitem aquilo que experimentaram, aquilo que viveram, né, naquele tempo, que é uma base sólida para nós vivermos bem neste tempo, né? O catecismo tem como conteúdo também luz para as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado, né? Imagina, 1985, quando ele começou a ser trabalhado, né? No meu ano de nascimento. Naquele tempo, as circunstâncias eram outras, né? A cultura era outra, os tempos eram outros, mas aqui tem, né, bases sólidas para a gente resolver problemas atuais, né, situações da vida atuais, como que a gente resolve problemas morais, né, problemas pessoais, enfim, o catecismo traz tudo, né? Ele trata das virtudes, como trabalhá-las, tudo sobre o pecado. Ele traz tudo que a gente precisa entender, né, de realidade que vivemos hoje, o catecismo trata, embora ele tenha, né, todo esse histórico. Bom, e também vamos falar sobre a estrutura dele, né? O conteúdo do catecismo é articulado em 4 partes: o credo, a sagrada liturgia com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão exposto a partir dos mandamentos e a oração cristã. Então, essa é a estrutura do catecismo, é o que vamos trabalhar, né, ao longo do tempo aí. O credo, a sagrada liturgia, né, com os sacramentos em primeiro plano, o que a nossa igreja expressa, né? O que a nossa igreja celebra, o significado de tudo isso. O agir cristão exposto a partir dos mandamentos, tá vendo? Não é a partir daquilo que eu quero, né? A nossa vida, ela não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. Na verdade, é um dom de Deus. Então, nós não podemos, como filhos de Deus, né, viver de qualquer jeito, viver da forma que a gente acha que é certa, né, fazer. Não, existe uma igreja que é mãe e que nos orienta, né,
Então, nós temos aqui o agir cristão exposto a partir dos mandamentos, não a partir da cultura, não a partir, né, da atualidade, dos costumes atuais, não, é a partir dos mandamentos. A partir dos mandamentos se dá o agir cristão, e tudo isso nós vamos ver, né? E a oração cristã, né, que é a nossa forma de encontro com o Pai, né, de comunhão, de diálogo com Deus. Bom, por fim, fazendo uma conclusão de tudo isso, João Paulo II disse, em 15 de agosto de 1997, né, ele disse o seguinte: já se aproxima o terceiro milênio. Urge um empenho extraordinário de evangelização, para que todos possam conhecer e acolher o anúncio e assim crescer na medida da idade da plenitude de Cristo, né? Essa passagem está lá em Efésios 4:13. Vejam, em 1997, João Paulo dizia: urge um empenho extraordinário, urge um empenho extraordinário de evangelização para que todos possam conhecer e acolher o anúncio e assim crescer na medida da idade da plenitude de Cristo. Gente, 1997, nós já estamos em 2019. Se naquele tempo o Papa dizia, urge, hoje urge muito mais, urge com mais urgência, urge esse empenho, né, de evangelização. Então, o nosso ministério, o nosso celeiro de pregação é uma resposta à igreja, é uma resposta a João Paulo II, né? Nós estamos aqui, nós queremos trabalhar nesse projeto de evangelização, juntamente com o Shalom, né? Esse carisma bendito que a igreja, que Deus nos concedeu, né? Esse presente. Então, urge esse empenho extraordinário de evangelização para que todos possam conhecer e acolher o anúncio e assim crescer na medida da idade da plenitude de Cristo. Cristo é nosso parâmetro, Cristo é a nossa igreja, Cristo é o nosso exemplo, digo. É nele que devemos nos espelhar. Já chegamos à sua estatura? Se não, devemos trabalhar, né? Na formação, na evangelização, no levar esse anúncio, né? E o catecismo é essa fonte, é essa base sólida, é esse caminho que nos leva à maturidade, à estatura de Cristo, né? Então eu deixo esse questionamento para finalizar aqui o nosso primeiro encontro, né? Se naquele tempo urgia, quanto mais hoje, né? Então, eu peço a Deus que esse primeiro momento, né, de conhecimento do catecismo já gere aí no seu coração esse desejo, né, de trabalhar pela evangelização, de levar Jesus Cristo por meio da Santa Igreja, né, a todos os corações, tá bom? Peço a intercessão de São João Paulo II para que nos ajude nesse caminho, para que nos fortaleça, para que nos dê perseverança, e também a Nossa Senhora das Graças, que rogue sempre por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça, se você ainda não reservou seu caderninho para esse estudo, prepare, pegue seu catecismo, né? Faça seu resuminho. Se você fizer no caderno, tira uma fotinha, manda para mim, que eu quero ver se você fez o seu resumo, tá bom? Se você vai fazer no celular, dá um print na tela, manda para mim pelo WhatsApp, para que eu possa acompanhar esse caminho, para que nós possamos fazer juntos, tá bom? Deus te abençoe, um beijão!